Viva no descanso e seja aperfeiçoado. Esse semestre, tudo que vamos falar, nós estamos focalizados em fazer menção do aperfeiçoamento. Diga aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento ou maturidade não é aonde a gente chega, mas um caminho a ser trilhado por toda a vida. Quando falamos de aperfeiçoamento da alma, da personalidade, do caráter, do temperamento. Falamos de aperfeiçoamento da vida cristã, falamos de aperfeiçoamento da fé, aperfeiçoamento no relacionamento conjugal, aperfeiçoamento familiar, aperfeiçoamento financeiro, profissional, aperfeiçoamento ministerial. Deus nos desafia a estarmos nos aperfeiçoando em todas as áreas da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre descanso. Diga descanso. Diga descanso. Não há aperfeiçoamento se não há descanso. Uma condição sine qua non, indispensável, um pré-requisito para que nós vivamos a vida cristã em constante aperfeiçoamento é o descanso. Diga descanso. Pergunte quem está do teu lado: você tem vivido no descanso? Ou a sua vida tem sido um cansaço? Aleluia. Quem está faminto pela palavra de Deus, diga amém. Amém. Então eu quero falar sobre viva no descanso, esteja no descanso, acomode-se no descanso, aquiete-se no descanso, lance-se no descanso, e então você será aperfeiçoado. Diga descanso. Quando eu falo de descanso, eu quero fazer menção de uma vida cristã. Quem é seguidor de Cristo aqui, diga aleluia. Aleluia. Quando eu falo de descanso, eu quero mencionar uma vida cristã prazerosa. Diga prazerosa. Uma vida cristã deleitosa. Diga deleitosa. Uma vida cristã divertida. Diga divertida. Ei, a vida cristã deve ser uma constante diversão. Uma vida cristã em que nos sintamos, como diz o mineiro, serenos, tranquilos e grilos. Eu sou mineiro, da Gema, de Belo Horizonte. O mineiro, quando está tudo bem, ele diz, quando está tudo bem com ele, diz, eu estou tranquilo, sereno e grilo. Isto é, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou numa boa, minha vida está legal. E é sobre isso que eu quero falar. Ei, Deus te chamou, te criou, te chamou à luz para que você desfrute de uma vida cristã prazerosa, deleitosa, confortável, agradável. Pastor, quer dizer que eu não enfrento lutas e tribulações? Não, até que enfrentamos. Jesus disse em João 16, 33, tenho-vos dito isso, em mim tenhais paz, porém no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, as aflições vêm para nós experimentarmos consolação. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições, diga aflições, as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, o apóstolo Paulo está falando de aflições. Aflições aqui em Romanos 8, 18, no original grego, traduzido para o português, pode ser traduzido também como, diga, sofrimento, perseguição, provação, tribulação, adversidade. O que eu quero falar hoje é o seguinte: apesar das aflições, tribulações, adversidades, contrariedades, crises e dificuldades que enfrentamos na vida humana, ainda assim é possível desfrutar de uma vida cristã, diga, prazerosa, deleitosa, divertida. Diga para quem está do teu lado: viva no descanso e seja aperfeiçoado. O lugar do descanso é o lugar do prazer. Viver uma vida em constante aperfeiçoamento, isto é, caminhando na maturidade, até o último dia de vida terrena, de maneira prazerosa, ainda que enfrentando tribulações e dificuldades, é viver no descanso. Deus te criou para você viver no descanso. O lugar que Deus tem para você é o lugar do descanso. Diga descanso. Romanos capítulo 14, versículo 17. O apóstolo, ele disse aos romanos: o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí está o lugar que Deus tem para você, uma vida de justiça, de paz e alegria. Eu te pergunto, uma vida de justiça, paz e alegria é ou não é uma vida boa, uma vida prazerosa, uma vida deleitosa, gostosa de ser vivida? Sim ou não? Sim. Só que com o pecado, o homem foi removido do lugar de conforto, de refrigério, de paz e de alegria. Com o pecado, o homem foi removido do lugar do descanso para o qual Deus lhe criou. Diga, descanso. Em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, a palavra de Deus diz: o Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E o Senhor disse a Adão: Adão, das árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Diga, morrerás. Diga, morrerás. Ei, quando o homem pecou comendo da árvore do bem e do mal, que aponta para a independência de Deus, o homem perdeu o lugar de descanso, o homem perdeu o lugar de deleite. Deus criou o homem e colocou no Éden. Diga, Éden. Éden quer dizer deleite, delícia. Diga, deleite, delícia. Foi para isso que Deus criou o homem, para que o homem vivesse no Éden, e para que o homem então experimentasse uma vida de deleite, de prazer, de gozo, de contentamento. Mas a Bíblia diz que Eva, quando foi Eva, quando foi tentada, ela pecou e levou o seu marido também a pecar, porque ele também, como ela, cedeu à tentação e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz: vendo Eva que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também. Aí o verso 7 diz assim: então, repita isso por favor. O coral ficou quase bom, agora vai melhorar. Então, os olhos de ambos se abriram e conheceram que estavam nus. Diga, conheceram. Não vigiaram, tanto Eva quanto Adão, desobedeceram a Deus, comeram do fruto da árvore do bem e do mal, e aí foram removidos do Éden. Conheceram que estavam nus. O homem não tinha o conhecimento do pecado, não tinha o conhecimento do bem e do mal. Até então o homem vivia no Éden, mas com o seu pecado, a Bíblia diz em Gênesis que Deus removeu o homem do Éden. Deus removeu o homem do deleite, do prazer, do descanso. E aí o homem deixou de caminhar em aperfeiçoamento e a sua vida começou a ir de mal a pior. Diga, mal a pior. Sem descanso não há aperfeiçoamento. No momento que o homem foi tirado do descanso, isto é, do Éden, isto é, do deleite, isto é, do prazer, de uma vida prazerosa em plena comunhão com Deus. Lá atrás, estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Deem com a mão, por favor. Ok. No momento que o homem foi removido do Éden, o homem perdeu o seu lugar de descanso, de deleite, de refrigério, de gozo e de paz. E agora, sem descanso não há aperfeiçoamento, sem descanso não há maturidade, sem descanso não há amadurecimento, sem descanso, sem deleite, sem refrigério, sem paz, sem Éden, o homem agora não tem como mais viver uma vida de prazer. Sem descanso não há aperfeiçoamento. Viva no descanso e seja aperfeiçoado. Repita isso por favor 3 vezes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, graças a Deus que por meio de Jesus o Pai nos deu vitória e nos removeu de uma vida de cansaço, porque a remoção do Éden
trouxe doença, primeiramente trouxe a separação de Deus, que é a morte espiritual, com todas as consequências negativas da morte espiritual: doença, solidão, falta de paz, tribulação, inquietação, ódio, rancor, mágoa, toda sorte de males adveio após o homem ter sido removido do Éden, removido do deleite, removido do refrigério. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Qual é a vitória? É o descanso. E onde está o descanso? O descanso que Deus tem para você e para mim é o Éden. E o que é o Éden? O Éden deixou de existir, o homem foi removido dele, mas na nova aliança em Cristo Jesus, através do seu sangue vertido na cruz, o Éden agora é o reino de Deus. Diga, reino de Deus. E Paulo fala, repito, Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida. Diga, nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Diga, justiça, paz. Esse é o lugar do descanso. É o lugar da justiça de Deus, que gera paz e gera alegria. Então, o descanso, viver no descanso de Deus, é viver na fé da justiça de Deus. Viver no descanso de Deus é viver na fé da justiça de Deus. Repita isso, por favor. Viver no descanso de Deus é viver na fé, na justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Ela tem um nome. Alguém pode me conceituar o que é a justiça de Deus? Pastor Dênio Júnior não vale. Pastor não vale. O que é a justiça de Deus? Isso, diga, Cristo Jesus. Então o lugar do descanso que o homem perdeu, que é o Éden, por causa do seu pecado, na nova aliança, através do derramamento do sangue de Cristo na cruz, Papai deu a todos quantos queiram o privilégio de retornarem ao lugar do descanso. O lugar do descanso é a justiça de Deus. Diga, justiça de Deus. A justiça de Deus tem um nome, ela se chama Jesus Cristo. Ter fé na justiça de Deus é ter fé na obra consumada por Cristo na cruz. Ter fé na justiça de Deus é ter fé que todas as coisas já foram consumadas e que o homem agora não carrega mais sobre si qualquer jugo, senão o jugo de Cristo. Ter fé na justiça de Deus é acreditar que Jesus Cristo recebeu sobre si o castigo da humanidade, para livrar a humanidade de toda culpa e condenação. Ter fé na justiça de Deus, que é o próprio Cristo, é acreditar que o castigo de Deus, em consequência do meio do seu pecado, foi desviado de nós e caiu sobre Jesus na cruz. Por isso Paulo fala aos Romanos capítulo 5, versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. 5:9 de Romanos: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele, isto é, através dele, salvos da ira. Diga, salvos da ira. Jesus Cristo foi à cruz e ele recebeu sobre si a ira de Deus em punição ao pecado da humanidade. É possível me dar um pouquinho de retorno? Só um pouquinho. Quando Jesus Cristo vai à cruz, ele recebe sobre si, obrigado, a punição do meu e do seu pecado. Por isso Romanos 5:9 está dizendo: logo muito mais agora, tendo sido justificados, diga, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Fomos salvos da ira, porque a ira de Deus em punição ao meu e ao seu pecado caiu sobre Jesus na cruz. Na nova tradução na linguagem de hoje, a versão bíblica popular, salvos da ira está traduzido como salvos do castigo de Deus. Aleluia! Eu pensei que você ia dizer 3 vezes aleluia. Vou repetir. Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5, versos 8 e 9. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores.
5:9 de Romanos, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do castigo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não valeu, foi forçado. 1, 2, 3, já. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é ter fé na justiça de Deus. Ponto. Mas esta fé, ela não pode ser simplesmente legal, porque está escrita na Bíblia. Ela precisa ser experimental também. Cada um de nós precisa experimentar a justiça de Deus através de uma experiência espiritual. Cada um de nós precisa experimentar a justiça de Deus através de uma realidade espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou falar um pouco sobre justiça. Nunca é demais falar sobre esse tema. Acredite. Estamos falando sobre aperfeiçoamento durante todo esse semestre. Mas acredite em mim, por favor. A principal característica de um vencedor, como pensava eu tempos atrás, não é conhecer a vontade de Deus. A principal característica de um vencedor, tampouco é esmurrar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 2, conforme o pastor Dênio Júnior vai pregar domingo que vem. A principal característica de um vencedor não é edificar sobre o verdadeiro fundamento que é Cristo com materiais preciosos, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15. Diga, ouro, prata, pedras preciosas. Também não é. A verdadeira e principal característica de um vencedor não é, conforme foi pregado pelo pastor Dênio Júnior semana passada, trilhar o caminho da fé, que é combater um bom combate da fé, conforme 2 Timóteo capítulo 4, 6 a 8. Acredite em mim, a verdadeira característica, a principal característica de um cristão vencedor, que anda de aperfeiçoamento em aperfeiçoamento, para chegar naquele grande dia do tribunal de Cristo, aprovado por Deus, e então receber um galardão, um prêmio, é viver em fé na justiça de Deus. Diga, exercitar fé na justiça de Deus. Vou falar um pouco sobre justiça de Deus. O cristão que entende o que é a justiça de Deus por revelação e tem uma experiência espiritual com a justiça de Deus, ele nunca mais é o mesmo. É um divisor de águas na sua vida. Mais do que salvo, ele de fato passa a caminhar de aperfeiçoamento em aperfeiçoamento, cumprindo a vontade de Deus para a sua vida e se qualificando como um vencedor no grande dia do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Repita, por favor, aquele que não conheceu o pecado. Está falando de Cristo aqui. Deus o fez pecado por nós. Diga para o seu vizinho, Jesus não conheceu o pecado, mas Deus Pai o fez pecado no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele, através dele, através de Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Diga, através de Jesus, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ouça, com os ouvidos de ouvir. Você não teve que pecar para ser tido pecador. Bastou que o seu pai Adão pecasse. Mas você também não teve que praticar justiça. Uma vida de justiça é uma vida de retidão e de plena santidade. Quem é plenamente reto e santo, irrepreensível, sem nenhum defeito, sem nenhuma falha, sem nenhum aleijuma de personalidade, sem nenhuma deformidade no caráter, é tão somente Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Eu e você não tínhamos e não temos condições alguma de viver uma vida de plena justiça, porque nós somos habitados pelo pecado. Porém, quando Cristo se fez pecado no seu lugar, Ele te deu o presente da justiça, te tornando
tão justo quanto ele, por causa da sua obra consumada na cruz do Calvário. Quem está entendendo, diga aleluia. Você não pecou para ser pecador, bastou que os seus pais Adão e Eva pecaram. Você também não praticou justiça para ser tido como justo, bastou que Cristo praticasse a justiça para te dar como um presente de Deus o dom da justiça. Quem está entendendo, diga aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora olha na sequência, o primeiro versículo do próximo capítulo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Paulo continua falando aos coríntios e o Espírito Santo está falando a nós aqui agora, ou continua falando. E nós cooperamos com ele. Paulo e os demais apóstolos daquela época cooperavam com ele, Cristo. Cooperavam com ele em quê? Na edificação do reino, no ensino da palavra, na libertação das pessoas, na salvação dos perdidos, na expulsão dos demônios, na cura dos enfermos, na operação de sinais e maravilhas, no nome dele e para a glória dele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E nós cooperamos com ele e vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pastor Dênio Lara, o que é receber a graça de Deus em vão? É não acreditar que você foi tornado justo como um presente de Deus dado a você. E esse dom da justiça que lhe foi dado, atribuído, é de graça. É um favor que você não merece. E esse dom gratuito da justiça te foi dado mediante a obra consumada por Cristo na cruz, em que Ele levou sobre si os teus pecados, te perdoou, cumpriu com a vontade de Deus, resgatando você de uma vida de pecaminosidade para uma vida de justiça. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador e nasceu de novo, Colossenses capítulo 2, versículo 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Vou repetir, Colossenses 2,12, permita-me repetir, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O que esse texto quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e no ato simbólico do batismo, você desceu as águas, significa dizer que você morreu a morte de Cristo, e quando você saiu das águas, simbolicamente significa dizer que você ressuscitou com Cristo, e recebeu a vida dele em você. De forma que, no momento deste milagre, deste algo extraordinário, estupendo, sobrenatural e glorioso do seu novo nascimento, Jesus Cristo despiu você, no momento que você morreu a morte dele, e ressuscitou com ele, e recebeu a vida dele, Jesus Cristo despiu você das tuas vestes de pecaminosidade, de iniquidade, e por consequência, ele te vestiu com as suas vestes de justiça. Quando você acredita nisso de todo o coração, fala isso de boca e crê nisso de coração, fala-se então que você está vivendo fé na justiça de Deus. É um dom, é um presente. Nós não merecíamos, é de graça, Ele nos deu. Vou citar mais alguns poucos versículos. Essa é a maior característica de um vencedor, quando ele entende por revelação que ele é tão justo quanto Cristo. Mas ele é justo tanto quanto Cristo, não é por causa do seu mérito, da sua justiça própria, mas por causa do mérito de Cristo. Aí ele passa a viver no descanso, e aí então a sua vida se torna uma vida deleitosa e prazerosa. Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ei, eu e você nascemos em pecado porque os nossos pais pecaram.
Então você pode dizer, pensar assim, quem sabe, foi uma injustiça, por causa do pecado de Adão eu me tornei um pecador? Sim, exatamente, é isso que a Bíblia está dizendo. Se isso foi uma injustiça, o que dizer então de você ter recebido o presente da justiça de graça sem merecer? Porque Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: se pela ofensa de um homem, quem? Adão, primeiro Adão, a morte reinou, a morte espiritual, isto é, separação de Deus, passou a dominar, reinar na humanidade por causa da desobediência de Adão. Se pela desobediência de um homem a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, através de um homem, Jesus Cristo. Diga para quem está ao teu lado: a morte passou a reinar na humanidade por causa do pecado de Adão e Eva. Você se tornou pecador por isso, mas o dom da justiça te foi dado de graça por Jesus Cristo, porque Ele, como segundo Adão, praticou a justiça e te presenteou com este dom. Mais do que isso, a Bíblia está dizendo que você vai reinar em vida. Você vai reinar em vida com a abundância da graça de Deus e com o dom da justiça. Isto é, onde você chegar, você chega chegando. Isto é, desculpe a minha redundância, você chega cheio da glória, você chega cheio da justiça, você chega cheio do poder, você chega cheio da graça, você chega cheio do amor de Deus, você chega cheio da unção, curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando os oprimidos, pregando o evangelho, salvando os perdidos e trazendo paz, justiça e alegria às pessoas. Viva no descanso. O descanso é acreditar que o dom da justiça te pertence, te foi dado como um presente. Esse é o segredo da vida cristã prazerosa e deleitosa. Eu poderia parar aqui, mas eu vou avançar um pouco mais. A vida cristã prazerosa, no jugo de Jesus que é suave e no fardo de Jesus que é leve, é isso aí, acreditar que você é justo. Ei, o ser de Deus é a sua glória. A disposição de Deus é a sua santidade. A maneira de Deus agir é a sua justiça. Justiça aponta para retidão, perfeição e plena santidade. E a essência de Deus é o amor. Ele te deu como um dom a sua justiça. Ele é amor, mas por ser justo e justo juiz, ele teria que punir o homem por causa do pecado do homem. E você sabe quem ele escolheu para punir o pecado do homem, para ele não deixar de ser justo e atribuir ao homem então o seu amor? Ele escolheu o seu filho Jesus, que foi enviado à cruz. É loucura demais. Daí o evangelista do amor dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está o amor de Deus, é constrangedor, é um amor sem limites, sem barreiras e sem fronteiras, é um amor racional, do raciocínio, da vontade própria, incondicional, sacrificial. O amor de Deus tem um nome, o amor de Deus é o próprio Cristo. Cristo é a personificação do amor de Deus lá na cruz. Fé na justiça de Deus conduz ao descanso. Diga descanso. Descanso de quê? Descanso do espírito do homem. Diga: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Diga para quem está ao teu lado: você não é uma alma. Você não é um corpo físico. Diga para o seu irmão: você é um espírito, possui uma alma e mora num corpo físico. A gente te ensina isso no cursão, no curso de maturidade que a gente ministra para o novo convertido. Mas precisa se entender o que é isso. Você não é uma alma. A sua alma tem como sede a sua personalidade. A sua personalidade é aquilo que distingue
distingue, diferencia você de qualquer outra pessoa. Você é um espírito. E porque você é um espírito, é aí que Deus mora, no seu espírito. O seu espírito recebeu o Espírito Santo, e os dois se tornaram uma só pessoa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz isso. Aquele que se une ao Senhor, faz-se um só espírito com Ele. Diga aleluia. Quando você nasceu de novo, o seu espírito se uniu ao Espírito de Deus e vocês dois se tornaram um. Que mistério! Então você é um espírito. Só que agora você não é você. Você é você e o Espírito de Deus. Que loucura. Faça assim, o meu espírito, por favor. Faça assim, por gentileza. O meu espírito nasceu de novo. E por consequência, faça assim, por favor. Com todo respeito ao Espírito Santo, faça assim. E o Espírito Santo veio morar no meu espírito. Os dois espíritos se tornaram um. Diga para o seu vizinho, os dois espíritos se tornaram um. É aí que você exercita fé no seu espírito, que você é justo. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga isso 3 vezes, depois que eu repetir. Mas diga meditando, feche os olhos. Depois que eu disser, você diga 3 vezes. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Feche os olhos e diga, por favor. Mais uma vez. Mais uma. Agora olhe para mim, por favor. Quando você diz eu sou a justiça de Deus em Cristo, significa literalmente dizer o seguinte: eu sou tão justo quanto Cristo por causa de Cristo. Quem te atribuiu o dom da justiça? Justo é aquele que está livre de toda e qualquer culpa e condenação. Justo é o oposto de condenado. Condenado vem de condenação. Condenação é o ato de tornar alguém culpado, condenado. Justificação é o oposto. É o ato de tornar alguém inocente, sem culpa, justo. Você era culpado, mas quando você nasceu de novo e recebeu como um presente de Deus o dom da justiça, você saiu de um estado de condenação e caiu num estado de justificação. Você deixou de ser pecador condenado ao inferno e se tornou justo, destinado ao céu. Romanos capítulo 5, versículo 19. Como? Por quê? Por quê? 5,19 de Romanos. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Vou repetir. Repita, por favor. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de quem? Muitos foram feitos pecadores. Pela desobediência de Adão e Eva. Quem está comigo, diga amém. Olhe para mim, por favor. Pela desobediência do primeiro homem, Adão, toda a humanidade se tornou pecadora. Mas pela obediência do segundo Adão, que é Cristo, muitos serão feitos justos. Que muitos são esses que serão feitos justos? Diga, todos os convertidos a Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, o dom da justiça, atente-se a isso, por favor. Que aí o resto da mensagem, que eu serei bem objetivo, você vai entender perfeitamente. O dom da justiça, gostei desse aleluia, pode repetir? Todos podem dizer repetir? Todos podem dizer aleluia 3 vezes já? O dom da justiça te foi dado para justificar o teu espírito humano. Quando você exercita fé na justiça de Deus, isto é, você acredita plenamente que você de pecador se tornou justo, porque você recebeu o dom da justiça como um presente.
E você não é mais um pecador, mas um justo. Pastor, quer dizer que eu não peco mais? Claro que peca, eu também. Mas mesmo pecando, nós não deixamos de ser justos. Por quê? Porque o dom da justiça veio para nos redimir dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Pastor, então eu posso ficar à vontade e me banquetear no pecado e pecar à vontade? Diga não. Quem se diz cristão e vive de pecado em pecado, na verdade ele é um crente nominal. Ele não nasceu de novo. Ele não sabe ainda nada acerca das coisas de Deus. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia do tal e o transforme, e o liberte, e o quebrante, e o traga das trevas para a luz. Amém? Mas mesmo cometendo falhas, como cometemos, inclusive esse que vos fala, ainda assim continuamos sendo justos, porque a justiça nos foi atribuída como um dom de Deus. A justiça é no espírito humano. Quando o cristão se apropria da justiça pela fé no sacrifício do Filho de Deus, automaticamente esse cristão cai no descanso. Isto é inserido, submergido, mergulhado, desculpe a expressão que eu vou usar agora, atolado no reino de Deus. Quem entendeu, diga amém. O dom da justiça, quando é tomado pela fé como um presente de Deus, faz com que o cristão esteja completamente envolvido no reino de Deus. A cabeça dele está no reino, os olhos estão no reino de Deus, os ouvidos, a boca, as mãos, os pés, todo o seu ser, seu espírito, a sua alma, o seu corpo. E automaticamente, o dom da justiça que lhe foi dado no seu espírito, diga, eu sou um espírito, e é no meu espírito que eu recebi o dom da justiça. Automaticamente os benefícios do reino de Deus virão sobre esse cristão. E em Romanos capítulo 14, versículo 17 está dizendo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas diga, justiça, paz, alegria. Aí, por consequência, a alma desse cristão vai ser cheia de paz, e o corpo dele vai ser dominado pela alegria. Essa é a consequência de se exercitar fé na justiça de Deus, que é o lugar do descanso, para então se viver uma vida cristã prazerosa, deleitosa, agradável, ainda que enfrentando em certos momentos tribulações. Eu enfrentei uma tribulação, quebrei o pé, por culpa minha, por tolice minha, enfim, fiquei de cama sem pôr o pé no chão, 21 dias, depois mais 10 dias andando de bota, 31, e depois aos 35 o médico falou, pode tirar a bota, e agora já estou com 42, 43 dias, já estou andando, mas ainda sinto algum desconforto, mas apesar do desconforto, de ter quebrado o calcanhar, o calcânio, a minha vida cristã continuou prazerosa e deleitosa, ainda que eu esteja vivendo dias de muita limitação, por causa dessa situação, mas a paz na minha alma e a alegria do Senhor continuam presentes na minha vida. É isso que Deus tem para cada cristão, é isso que Deus tem para você, uma vida de prazer, de gozo e de alegria. Quando Jesus Cristo fez aquele apelo, o seu primeiro convite ao pecador, que está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus disse assim, só que esse convite não é só para o pecador, esse convite é para o cristão também, esse convite é para mim e para você, ao amanhecer de cada dia, especialmente nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de crise, de desemprego, de desarmonia conjugal. Esse convite é também, que convite, pastor? Já vou falar, é também para os dias de doença, para os dias de dificuldade. Vinde a mim, é o convite, todos vós que estáis cansados, diga cansados, viva no descanso e seja aperfeiçoado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diga alívio. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tereis, diga, descanso, tereis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse é o lugar que Deus tem para você, uma vida de descanso,
que conduza ao aperfeiçoamento constante da sua alma, da sua vida num todo, para que você viva uma vida prazerosa. O Éden no qual Deus colocou Adão, agora o Éden na nova aliança, com o sacrifício de Cristo na cruz, é viver na justiça de Deus, é acreditar que você é justo. Sabe o que acontece quando o cristão se apropria da justiça de Deus? Ele se livra dos dois maiores males que luta contra a vida cristã para tirar o descanso. Assim como eu tenho plena convicção, você tem o direito de discordar, mas eu creio piamente que essa minha clareza é do Espírito. Assim como eu tenho plena clareza de que a principal característica de um cristão vencedor, que anda no aperfeiçoamento, é a justiça de Deus, também tenho convicção e clareza que as duas principais estratégias que o diabo usa para tirar o cristão do descanso diga, justiça própria e condenação. Justiça própria e condenação são as duas faces de uma mesma moeda. Repite, por favor, justiça própria e condenação são as duas faces de uma mesma moeda. Essa é a principal estratégia do diabo para colocar o cristão no cansaço. Quem vive no cansaço, ainda que salvo em Jesus Cristo, vive uma vida sem deleite, sem prazer, sem gozo, sem alegria, sem disposição. Pastor Dênio, Lara, o que é justiça própria? O que é condenação? É a principal arma que o diabo usa para confundir os cristãos e roubar-lhes a paz. Justiça própria é não acreditar que o dom da justiça te foi dado para você viver segundo a justiça de Deus, que é Cristo. Quando nós não recebemos pela fé, como um presente de Deus, a justiça de Deus, que é Cristo, automaticamente nós vamos viver na justiça própria. Pastor Dênio, o que é a justiça própria? É eu querer agradar a Deus pelo meu esforço, pelo meu mérito. Quando eu tento agradar a Deus pelo meu esforço, pelo meu mérito, é porque eu não estou vivendo em fé na justiça de Deus, e automaticamente Deus me vê como um praticante de justiça própria, ainda que eu seja um cristão salvo. Isso é tomar a justiça de Deus, que é Cristo, em vão. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, citei já esse versículo, vou citar de novo. E cooperamos com ele, Paulo dizendo, cooperamos com Cristo, e vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O que significa receber a graça de Deus em vão? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, fala que o dom da justiça nos foi dado como um presente. Jesus se fez pecado no nosso lugar para nos dar como presente o dom da justiça. Ele é a justiça de Deus. Ele praticou o padrão excelente, perfeito, cumprindo cabalmente, totalmente a lei. Quando nós recebemos a graça de Deus em vão, é porque não estamos acreditando que a justiça nos foi atribuída, presenteada como um dom dado por Deus através do sacrifício de Cristo. Receber a graça de Deus em vão é literalmente praticar justiça própria. Isto é, eu tento estar bem com Deus, me esforçando. Esforço aponta para a obra humana, mas a justiça de Deus, que gera fruto, aponta para a vida de Deus em nós. E só tem vida de Deus abundante fluindo dentro de si quem recebeu pela fé a justiça como um dom dado por Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz assim: desligados, separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Vou repetir.
separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nós nos separamos de Cristo. Essa versão é a corrigida, a versão atualizada, separados, corrigida, desligados, versão atualizada de João Ferreira de Almeida. Nós nos separamos, nos desligamos de Cristo, quando tentamos agradar a Deus através do nosso próprio mérito. Isso se chama justiça própria. Anulamos a justiça de Deus em nós. E qual a consequência disso? Oh meu Deus, como eu espero que todos estejam entendendo. Quando anulamos, tratamos vã a justiça de Deus em nós, atentos, saímos do descanso e passamos a viver uma vida cristã cansativa, perturbada, oprimida e sem paz. Quem está entendendo, diga amém. Diga para o seu vizinho: a justiça própria anula a justiça de Deus na sua vida. Justiça própria é eu querer me justificar pela lei, pelo meu próprio esforço. Justiça própria é receber a graça de Deus em vão, isto é, querer se justificar pelo próprio mérito. Justiça própria é a mãe de todos os pecados. Quem vive na justiça própria acaba praticando toda sorte de pecados. Justiça própria é fazer coisas para se tornar justo, em vez de receber a justiça de Deus como um presente. Justiça própria torna o cristão religioso e legalista, como os fariseus da época de Cristo, que nada receberam do Senhor, senão repreensões duras, tais quais: raça de víbora, sepulcro caiado. Quem está acompanhando, diga amém. Não tenho mais tempo para falar da justiça própria. O que leva o cristão a viver no cansaço é a justiça própria e a condenação, que são as duas principais armas que o diabo usa para tirar-nos do descanso, para tirar-nos de uma vida cristã prazerosa e deleitosa. Mas eu volto a dizer, justiça própria e condenação são as duas faces de uma mesma moeda. Agora eu quero falar um pouco sobre condenação. Diga, condenação. Sabe quando é que surgiu a condenação na vida humana? Quando o homem pecou. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Diga, então os olhos de ambos se abriram e viram que estavam nus. Conheceram que estavam nus. O conhecimento da nudez veio no momento que Adão e Eva pecaram. Esse conhecimento, por causa da prática do pecado, trouxe o surgimento da consciência humana. Diga, consciência humana. O que é consciência humana? É algo que está dentro de você e de mim, que surgiu em nós por causa do pecado dos nossos pais Adão e Eva. A consciência humana, preste bem atenção por favor, que eu quero ser objetivo para concluir. Preste bem atenção por favor, que eu quero ser objetivo para concluir. Nossa, que azinho fraco. Preste bem atenção por favor, que eu quero ser objetivo para concluir. Obrigado pelo seu ar, quero ser objetivo mesmo. A consciência humana surgiu com o pecado. A consciência humana, preste atenção por favor, ela tem um senso de justiça. Diga, senso de justiça. Esse senso de justiça faz o homem, inclusive o cristão, saber quando existe falha ou pecado na sua vida, e que por sua vez exige punição. A minha consciência humana, a sua, nos leva a enxergar, a ver um pecado ou uma falha. Eu vejo em mim mesmo uma falha, um pecado, por causa dessa consciência. Logo que a minha consciência humana, que surgiu com o pecado de Adão, me leva a enxergar a minha falha, o meu pecado, a minha consciência, porque tem esse senso de justiça, exige, diga, punição. Atente, por favor. Uma consciência que enxerga o pecado e exige punição é uma consciência que está debaixo de condenação. Diga, debaixo de condenação. Uma consciência humana que vive debaixo de condenação é uma consciência humana que não vive no descanso, mas vive no cansaço. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz assim: cheguemo-nos com sincero coração
em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Diga, chegarmos-nos diante de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. A má consciência é essa tal que eu descrevi, que enxerga o pecado, a falha e exige punição. Automaticamente ela está debaixo de condenação. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, Deus está dentro de nós. Aproximar Ele no sentido de tocá-lo, para sermos tocados por Ele. Quando nos aproximamos de Deus, com sincero coração, cheio de fé, significa literalmente dizer: estou crendo que o dom da justiça me foi atribuído como um dom, um presente. Quando eu me aproximo de Deus com essa fé, de que, apesar de a minha consciência estar dizendo que eu tenho pecado e falha, mas eu me achego a Deus com sincero coração e com fé, significa dizer que eu estou crendo que no meu espírito humano, recriado, regenerado, nascido de novo, eu recebi o dom da justiça. Quem está acompanhando, diga amém. E qual a consequência disso? Eu vou desfrutar de uma consciência pura, de má, suja, ela vai se tornar limpa, pura. Cheguemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Quando eu tomo posse de que eu sou justo, tão justo quanto Cristo, por causa do sacrifício dele, automaticamente eu tenho fé para me aproximar de Deus, e eu me aproximo de Deus, não mais como um pecador, mas como um justo. E aí, quando eu me aproximo de Deus como um justo, a minha consciência de suja, de má, que me culpa, que me condena, ela se transforma em uma consciência pura, limpa, que não me condena. Quem entendeu, diga amém. Ei, há duas pessoas, e agora eu encerro falando disso. Existem duas pessoas que te culpam e te condenam. Eu falei de justiça própria, que é querer se aprovar diante de Deus pelos próprios méritos, pelo próprio esforço, quando na verdade nos aprovamos diante de Deus é pela justiça dele, que se chama Cristo, pela sua obra consumada na cruz. Mas a outra face da moeda é a condenação. Existem duas pessoas que nos condenam. Quais são? A má consciência, que eu acabei de falar dela, e que nós temos que ter fé, que somos justos no nosso espírito, tanto quanto Cristo, por meio do sacrifício dele. Aí a consciência pura, limpa, já não mais nos condena. Na nova versão da linguagem de hoje, a versão bíblica popular, a parte central de Hebreus 10, 22, vou repetir, Hebreus 10, 22, versão atualizada. Cheguemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Diga, coração purificado da má consciência. Essa parte central aí, coração purificado da má consciência, na versão bíblica NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, está traduzido da seguinte forma: com a consciência limpa das nossas culpas. Diga, com a consciência limpa das nossas culpas. Primeira pessoa que te culpa e te condena é você mesmo, a sua má consciência. Tome cuidado com a sua consciência. Por mais que você veja, enxergue alguma falha, algum pecado, alguma debilidade em você, diga alto lá, arrependa-se, confesse e tome posse logo do perdão e continue sendo justo aos olhos de Deus. Quem está entendendo, 3 gostosos aleluias, já? Aleluia, aleluia, aleluia. E por fim, a segunda pessoa que te culpa, te condena em céu, é o capeta, é o diabo, é o Satanás, é o beiçudo do chifrudo do beiçudo, desculpe a expressão, do rabudo e do dentuço do Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz que Satanás, o diabo, o nosso acusador, nos acusa dia e noite diante de Deus sem cessar. A palavra Satanás vem do hebraico ha-satã. Ha-satã, sabe o que significa? Acusador. Não bastasse você mesmo se acusar, vem o capeta, o diabo, o demônio chifrudo, do fedido, desculpa a expressão, do beiçudo, do nojento, do catarrudo, desculpa a expressão, do diabo, para te acusar. Ele fica assim: você não merece, você é um pecador, você não ora quanto deve,
Você não jejua quanto deve. Você não lê Bíblia quanto deve. Você não é o pai de família que devia ser. Você não é o líder de célula que devia ser. Você precisa melhorar. Você não exercita a fé. Foi falar da escada da fé, mas você não exercita a fé coisa nenhuma. Você não é espiritual coisa nenhuma. Você é carnal, você é carnudo. Você pensa demais do que não deve. Você sente demais do que não deve. Você deseja demais do que não deve. Você é presunçoso, você é orgulhoso, você é vaidoso. O diabo fica só lançando dardos inflamados. Efésios 6:10 a seguir, chama-se dardos inflamados na sua mente. Para quê? Para te causar, diga, acusação, culpa e condenação. Pastor, o que eu faço para me livrar da culpa e condenação da minha consciência? Já ensinei. O que eu faço para me livrar da culpa e da condenação do diabo? Muito simples. Romanos capítulo 8, eu encerro, versículo 1 diz assim: agora pois já, está falando do presente. Agora pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Eu acho que nem todo mundo ouviu. Evandro e Aline Feitosa. Agora pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A maioria ouviu, agora todos vão ouvir. O diabo diz, você não presta, você é isso, você é aquilo outro, você não é espiritual, você não ora como deve, você não se consagra como deve, você não deveria estar liderando, você não é capaz, você não tem, você não vai romper, você não vai prosperar, você não vai frutificar, sua célula não vai multiplicar, o seu discipulado não vai para frente. Acusações, acusações, acusações. Você não é o marido que deveria ser, você não é a esposa que deveria ser, você não é o filho que deveria ser. Agora, pois, já. Vamos fazer um coral? Você vai dizer, agora, pois. 1, 2, 3. O povo está comigo, glória a Deus. Vou pregar mais 1 hora, pastor. 1, 2, 3 já. De novo. Por último. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Fecho. Quando você, preguei só metade do que eu ia pregar, mas eu fecho agora. Obrigado. Quando você, fecho mesmo agora. Quando você recebe pela fé o dom da justiça no seu espírito, como eu expliquei, você se livra de toda culpa, condenação, e você não vive na justiça própria, porque você reconhece que toda sorte de bênçãos, que as qualidades que você tem, os dotes, talentos, aptidões, prosperidade, tudo te foi dado como um favor de Deus, sem que você merecesse. Isso então te imuniza contra a justiça própria e contra a condenação. E por consequência você colhe as duas outras coisas que diz respeito a quem está inserido no reino de Deus. Diga paz e alegria. Tudo que você fizer vai prosperar, ainda que enfrentando lutas e tribulações. E quanto mais você prospera, mais você se alegra. E quanto mais você se alegra, mais você se torna agradecido a Deus. E a gratidão abre as portas das bênçãos. E quanto mais você se alegra porque é justo, está prosperando, e oferece a Ele gratidão, tanto mais você prospera. E porque você prospera no que você faz e é grato, você colhe alegria. A paz é o descanso da sua alma, e a alegria é o descanso do seu corpo. Por isso Paulo disse em Filipenses 4, 4 a 7, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos, ansiosos, preocupados, em outras versões, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Diga ações de graças. Uma rápida exegese desses 4 versículos. Porque você é justo e prospera. Salmo capítulo 1, versículo 3 diz que tudo que o justo faz, ele prosperará. Então a prosperidade de Deus, em consequência do favor de Deus sobre você, vai te enchendo e te coroando de bênçãos e bênçãos. Você vai se alegrando. E você então, porque está abençoado, você oferece a Ele gratidão. E a gratidão abre as portas do céu e você vai sendo só abençoado. Então, você vive alegre. Filipenses 4, 4, 7. A alegria do Senhor
é algo da sua vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, Filipenses 4, 4 a 7. Seja a vossa equidade. Equidade quer dizer domínio, temperança, autodomínio. É alguém que não é atribulado, perturbado, oprimido. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Todas as pessoas do seu relacionamento verão que você é uma pessoa equilibrada, sóbria, tranquila. Ainda que você passe por lutas, elas vão pensar que você não tem lutas, mas é porque você está firmado na rocha que é Cristo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor está bem pertinho de você, Ele está tão perto, que Ele não pode estar mais perto, Ele está tão perto, que Ele está dentro de você. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, diga ações de graças. Aí o verso 7 diz, diga ações de graça. Gratidão. Aí o verso 7 diz, e a paz de Deus, diga paz. Você vai receber paz. É justo, prospera, se alegra, faz pedidos, está livre da ansiedade, está livre da inquietação, é alguém equilibrado, automaticamente vai render graças, ações de graça, e à medida que rende graças, recebe paz. Paz é o descanso da sua alma, e a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guardará os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo. Pensamento e sentimento é a alma. Você vai estar cheio de paz. O descanso do seu espírito é a justiça, o descanso da sua alma é a paz e a alegria. Encerro, Neemias 8:10c. A alegria do Senhor é a vossa força. Deixa eu te perguntar, alguém que é justo, recebeu isso como um dom, prospera no que faz, porque tem o favor de Deus, rende graças, porque vive cheio das bênçãos, e desfruta de paz na alma, será ou não será uma pessoa alegre? Sim ou não? Sim, consequência. Aí a alegria do Senhor vai ser a força do seu corpo. Um cristão cheio de alegria, ele não sofre de estresse no físico, ele dorme bem, ele não vive cansaço. Meu corpo está moído, eu fui atropelado. Cuidado com as palavras de maldição que você às vezes profere acerca de si mesmo. Ele não vive cansado, às vezes dorme 8, 10 horas e levanta, parece que foi atropelado, está cansado no corpo. É porque não está vivendo o dom da justiça no espírito, descanso do espírito, não está vivendo a paz, descanso da alma, automaticamente não vai ver o descanso do corpo. Vive de doença em doença. A doença vem, mas ela tem que ir embora, porque Jesus foi ferido no nosso lugar para nos curar. Quem crê, diga amém. Amém. Quem entendeu a mensagem? Coloque-se em pé, por favor.